Olá, excelentes! Tudo bem? As realidades que todo investidor deve conhecer. Será que você conhece todas elas? Será que você já passou por elas e não estava nem percebendo ainda? Então, hoje nós vamos falar o que é importante dessas realidades e como você deve estar atento para que você tome as melhores decisões para os seus investimentos. Então, eu sou a professora Rosana Corales, você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E antes de começar essa aula, um convite especial para você. Vamos iniciar a nossa Masterclass Tesouro Black, dia 26/11, às 20 horas. Online e gratuito. E para se inscrever é muito simples. Clique no link abaixo e participe do nosso grupo VIP. Legal, tá chegando aqui de paraquedas, é aquela hora maravilhosa de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar e bater no sininho para receber todas as atualizações dos nossos conteúdos. Muito bom, muito bom. Pois então, as realidades que todo investidor deve conhecer e que muitas vezes nem percebe. O primeiro é querer começar antes. Aquela velha história, por que eu não descobri isso antes? E isso pode se dar tanto aos 20, aos 30, como foi no meu caso, aos 47 anos. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô lascada, né? Porque com 47 anos, e eu já ouvi muito desses comentários por aqui. Pois então, e qual que é o grande problema? Que quanto mais tarde a gente começa, pode acontecer também o quê? Deus só me fixar nas maiores rentabilidades de um investimento. E uma coisa importante, que é justamente essa realidade que você deve estar atento. Que quanto maior a rentabilidade, maior o risco. E o que a gente sempre fala no canal, você deve investir com o seu perfil de investidor. Então, se você é um perfil conservador, você não vai escolher sempre os de maiores riscos, certo? Beleza. Bom, então não queira pular etapas. Normalmente a gente começa, seja aos 47, aos 30, aos 20, enfim, quando você começa a sua vida de investidor, às vezes a gente quer acelerar. O entusiasmo é tanto. No primeiro mês você está na fé, naquela fé cega. Eu não sei o que vai dar depois do que eu vou investir, mas você deu o primeiro passo. Mas aí vem o segundo passo, né? Que é justamente essa, de falar assim, eu quero ver logo, eu quero ver logo. E muitas vezes não vai dar, porque você quer pular as etapas e quer dar o pulo, né? O passo maior que a perna. Então, veja bem, o Warren Buffett sempre dizia, né, que o melhor dia para começar é hoje. Então, respira fundo e segue o seu perfil na hora de escolher os investimentos para colocar na sua carteira. Bom, segunda realidade, nunca vai ter dinheiro suficiente para investir. A gente sempre vai ficar com aquela sensação de que, puxa, eu tinha que ter mais dinheiro para colocar aqui, né? E pegar-se, né, naquela estratégia fundamental, que talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, que é pague-se primeiro. É aquela velha história que a gente leu lá no livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Então, na aposentadoria, é muito triste chegar lá e depois falar, puxa, eu não trabalhei para o meu eu do futuro. E foi justamente isso que me levou a acelerar aos 47 anos e buscar, porque então eu não tinha nada de patrimônio investido. E a gente deve, nesses momentos que a gente acha que não é suficiente investir o nosso dinheiro, a gente tem que buscar fazer o que a gente sempre fala aqui, renda extra, aumentar o conhecimento, buscar novas maneiras. Terceira realidade, que essa pega muitos de nós, que é essa incerteza do mercado. O que está acontecendo agora? Ontem mesmo nós tivemos uma parada no Tesouro Direto e muita gente fala, e agora o que eu faço? A gente soltou o vídeo.
Outras coisas que podem acontecer, a inflação dispara, a Selic que estava abaixando começa a fazer aquela elevação. Então você fala, meu Deus, será que é a hora de eu investir? Então essa indecisão, essa incerteza que acontece é a coisa mais comum no mundo dos investimentos. Sempre não foi diferente quando você olha o histórico passado. Então, por exemplo, você pega a Bolsa de Valores, você vê aqueles gráficos, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. E o que é interessante disso, que apesar desse sobe e desce, haja estômago para aguentar, tem uma coisa que quanto mais longo o gráfico você vai perceber que aquele gráfico, apesar de subir e descer, normalmente ele mantém-se ao longo de um período maior em elevação e não em baixa. Então isso é uma coisa importante para você ter na mente, na hora das incertezas. Nossa, tá parecendo uma dificuldade. Sim, pode ser uma incerteza do mercado do momento, mas sempre teve e sempre vai ter. Então, não adianta esperar o melhor momento. Isso é o que você tem que guardar. Quarta realidade, querer superar o mercado. Quanto mais você vai estudando, é uma coisa engraçada, principalmente aqueles que estão no primeiro e no segundo ano de investimento. A gente está tão entusiasmado, está vendo a bola de neve crescer, a rentabilidade caindo, os dividendos, enfim. Aí você fala assim, não, eu vou achar ou vou achar o melhor investimento, que não existe, ou eu vou bater o mercado. Ou seja, se o IFIX está batendo 120, a bolsa 130, eu vou superar isso com a minha carteira de investimentos. Então, isso é uma doce ilusão, porque muitos dos que prometem hoje, que a gente vê, né, muitos dos que prometem uma rentabilidade estratosférica, eles não conseguem se manter justamente pelo prazo maior, ou seja, pelo longo prazo. O investidor, de fato, ele não fixa no curto, ele fixa-se no longo prazo. E longo prazo, a gente está falando de 10 anos para cima. E isso é uma das coisas que a gente vê que é a maior dificuldade do brasileiro entender. A gente quer para hoje, para esse momento, no máximo para o ano que vem. Só que quanto mais tempo, maior é a rentabilidade. Então, sempre o seu valor ao longo de muitos anos vai ter aquele aumento da inflação e você vai estar superando ela. Então, não tem problema se a Selic está subindo, se está baixando, não tem problema se a gente está com uma inflação estratosférica, não tem problema se a Bolsa agora está em queda, ou o IFIX está em queda, o que seja que esteja deixando você com o nervo à flor da pele. O que você tem que lembrar é que, no longo de um histórico de períodos muito grande, a gente vê que esse período ele é batido ao longo de 20, 10 anos, sempre dando um retorno bom para o investidor que se mantém e não se deixa levar. Bom, e o próximo seria o mercado em baixa, que está relacionado ao querer superar. O contrário também é verdadeiro. Tem gente que fala assim, eu sou um gênio, eu estou batendo aqui. E isso também pode muitas vezes não ser a realidade. Quer dizer, é a realidade porque você está batendo sim um número, a sua carteira está performando bem, mas isso não significa que você é o gênio dos investimentos. Uma das coisas que a gente mais vê ao longo de várias carteiras, de muitos, porque eu faço também atendimentos. Então, assim, quando a gente vai pegando as carteiras de várias pessoas, isso é interessante. Às vezes, o fato dela ter sido resiliente, dela sempre estar aportando mensalmente, dela ter escolhido bons ativos que também têm uma diversificação e, ao mesmo tempo, uma contraposição entre eles, traz mais rentabilidade para ela ao longo de um período muito maior. E isso é o que vale, e não querer ter aquela sacada de gênio, né? Porque, como dizia uma pessoa, deve ter pessoas mais inteligentes do que você. Então, isso é importante. Então, o que você tem que ter para a sua vida de investidor, olhando todas essas realidades? Cautela. Não queira se antecipar, não queira sempre buscar o melhor, não ache que você sempre vai acertar tudo. A gente erra, eu já errei. Teve momentos que eu tive ativos que não performaram bem, a gente vende,
vê lá o prejuízo e busca outro investimento que vai ser melhor. Mas ao longo de um período, desde a época que eu comecei a investir até hoje, a minha carteira sempre está acima dos 50%. Então, a gente fica feliz, que você fala, bom, estamos dentro de uma média boa. E é isso que você tem que procurar. Não se compare, veja essas realidades, não se assuste e foca no seu objetivo. Espero que essa realidade me comenta aqui se você já sofreu alguma delas e se serviu para você, compartilhe o nosso vídeo. Valeu, até a próxima!